dar início à nossa atividade, vamos receber com a máxima atenção o presidente da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, Dr. Mário Cabello. Já temos aqui o presidente da Câmara, vamos dar sequência à nossa atividade, vou pedir que entoemos o hino nacional e o hino da Câmara dos Criminólogos de Angola.
Vou fazer agora a apresentação do vídeo. Nós temos aqui à minha esquerda o Presidente, a Sua Excelência Presidente da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, Dr. Mário Cabeia. Temos aqui à minha direita a Sua Excelência, Senhor Vice-Presidente Matias Ventura. Tenho aqui à minha esquerda a Sua Excelência, Vice-Presidente Ibrahim Souza. Tenho igualmente à minha direita a Sua Excelência, Senhor Secretário-Geral, Sebastião Manuel. Tenho também a Excelência, Senhor Diretor Provincial de Luanda, Paulo Sebastião. Temos aqui os dignos membros da direção e membros associados. Distintos convidados e ilustres jornalistas, sejam todos bem-vindos à nossa atividade. Para seguirmos, vamos ouvir então o discurso da Sua Excelência Presidente da Câmara dos Criminólogos de Angola, Sua Excelência Dr. Mário Cabeia. A vossa atenção. Excelentíssimo Dr. Matias Ventura, primeiro vice-presidente da Câmara dos Criminólogos de Angola. Excelentíssimo Dr. Francisco Ibrahim Gomes de Souza, segundo vice-presidente da Câmara dos Criminólogos de Angola. Digníssimo Dr. Sebastião André Manuel, secretário-geral da Câmara dos Criminólogos de Angola. Digníssimo Dr. Banda Antônio Sebastião, diretor provincial de Luanda da Câmara dos Criminólogos de Angola. Digníssimos conselheiros e membros da direção e provincial de Luanda. Distinguidos convidados, ilustres jornalistas, ilustres membros associados, minhas senhoras e meus senhores. É com satisfação plena que hoje, na presença de todos presentes e dos angolanos e os que nos acompanham através da nossa página prestigiada nas redes sociais e outras plataformas e instituições que nos apoiam, que realizamos o segundo aniversário da nossa existência como instituição de mérito, idoneidade, independência e de representação profissional dos criminólogos angolanos, legalmente constituída e reconhecida nos termos das leis e Constituição da República de Angola, atualmente em vigor. Conscientemente, recordamos que na celebração passada do primeiro aniversário da nossa existência oficialmente legalizada, prometemos e garantimos ao povo angolano, na sua generalidade e não só, que futuramente teria de sentir o benefício e impacto da nossa existência enquanto profissional liberal, vocacionada à descoberta dos meandros criminais e pelo empenho profissional dos nossos associados, e que deveria ser feita durante o 2022, o ano que chegou ao fim. Infelizmente, a vontade plena da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, viu-se beliscada pelos inimigos da nação angolana, revestidos na pele de ovelha, enquanto na verdade são lobos e maliciosos, cuja paranoia da inveja caracteriza o seu ser enquanto pessoa humana. Fazer uso desta valência negativa e hediondo da hegemonia pessoal com a sua atuação enquanto prestador de serviço público, principalmente nas instituições onde estes fora parar, e de lá continuam a fazer valer esta negativa valência de inveja e maldade sobre quem pensa diferente. Sobretudo, patriota que tudo faz em prol de Angola, cuja versa sanguínea é genuína, derivada dos povos originários que habitaram desde os primórdios da Constituição da República de Angola. É com base no detalhe acima referenciado que lamentamos muito, e pela lamentação demasiado, que nos leva a recordar os nossos antepassados, que não faz parte deste mundo dos vivos, pelo que não podemos nem avançar sem, portanto, recordar o triste episódio tão chocante de perca irreparável do saudoso presidente José Eduardo Santos, que lamentamos muito a sua partida para a eternidade enquanto ser humano. Entretanto, despido de quaisquer interpretações heróicas ou insinuações descabidas de adulação, bajulação,
ou outro mecanismo de adular indivíduos como se fosse hábito e costume, mas isto leva a recordar os momentos confidenciais, enquanto o presidente fundador da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, teve contato profissional com o malogrado e por inerência deste que teve a amabilidade de aconselhar, apoiar e confidenciar de forma estratégica enquanto fundador da Organização dos Criminólogos de Angola, pelo que a tristeza e a dor que hoje acarretamos isenta de qualquer espírito de adulação ou de endeusar a figura de quem recordamos sempre. Por isso, peço a Vossa Excelência, membro da direção, convidados e associados da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos e ciências forenses, ilustre jornalista presente neste ato, e em memória do malogrado acima citado, 1 minuto de silêncio e gratidão à memória do ilustre malogrado, sem se esquecer dos demais compatriotas angolanos que, por preeminência do Altíssimo Grandioso Jeová, nos deixaram durante este ano 2022 para a eternidade, casa do Pai Celestial. 1 minuto de silêncio. Excelências, membros da direção, distinguidos convidados, ilustres jornalistas, membros associados da Câmara dos Criminólogos de Angola. A história sempre permite e facilita conhecer o passado, pois é com o passado que compreendemos o presente e vivenciamos, e com isto permite-nos preparar o futuro, que pode ser claro ou sombra, dependentemente da vontade do proprietário do fôlego da vida, o grandioso Jeová adorável. Com isto leva-me a recordar-vos que a nossa organização não está impedida para praticar os seus atos como instituição de mérito e de representação profissional, não é pelas leis ou quaisquer outro instrumento jurídico estabelecido na República de Angola, mas sim por pensamentos e tendências resultantes de atitudes e comportamentos menos patriotas e de inveja e de indivíduos que hoje, a sal de cargo, ainda estão ao seu favor. Vasculhamos minuciosamente a Lei 3/12, a Lei de Base das Associações Públicas em vigor na República de Angola, não encontramos nenhum impedimento necessário que pese ou impede a nossa existência, mas é recordar aos presentes que o segundo ano de aniversário que hoje festejamos significa junção de 11 anos de manobras dilatórias e 2 anos da legalidade. Situação tão triste e de violação grave das leis e da Constituição da República de Angola pelas instituições da administração pública, que por imperativo das suas ações deveria se afastar de atos ilícitos e invenção das situações inexistentes que violam as normas estabelecidas como tais. Ao invés dos mesmos continuar a desempenhar papel negativo de violação das leis com suporte das suas posições funcionais e se refugiar nos parecer sem fundamento plausível como meio modelado de embaraçar os projetos de benfeitoria e de consolidação do sistema judiciário, como é o caso da nossa organização, Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, que viu desnecessariamente aplicada medidas ilegais e pronunciamentos ilusórios, resultante de intenções pessoais. Tudo isto é plano arquitetado tecnicamente e implementado no intuito de embaraçar a Câmara dos Criminólogos de Angola e os criminólogos. É daí que realçamos que existe uma invenção dolosa referente à lei acima referenciada nos termos do seu artigo 12º, número 1, número 2, número 3, número 4. Para aqueles que não sabem o conteúdo deste desiderato, permite-me esclarecer-vos que não existe neste número qualquer imperativo legal que obriga ou impõe os promotores das associações profissionais na República de Angola de apresentar o famoso estudo falacioso inventado como meio modelado de embaraço desnecessário. O administrador e gestor atual do nosso país foi por nós chamado e contactado através das petições submetidas nos seus gabinetes
e serviços de apoio no intuito de mesmo intervir enquanto chefe de Estado e não como chefe do Executivo, a orientar seus auxiliares a perceber que os tempos não são os mesmos e o desconhecimento já faz parte do passado e não do presente, onde o aumento de consciencialização é maior que no passado, e baixar as ordens para que se respeite as leis e a Constituição da República de Angola. Este chamamento, acima referido, continua ainda nos segredos dos deuses e como se fosse um navio que está mais longe das milhas angolanas, com a esperança que um dia este navio de chamamento de intervenção do gestor do país terá de atracar. Ou seja, nem nomeação, nem indicação, mas de sim somos angolanos pela genuidade e oriundo do povo banto de Angola. Por esta razão, ficamos sem prosseguir e nada em termos de desempenho público dos criminólogos em Angola durante o ano 2022. Se a Constituição retira qualquer mérito às administrações do Poder Executivo de autorizar ou licenciar as associações públicas e privadas, alguns dizem que as associações públicas, principalmente as ordens profissionais, têm relevância semelhante com os órgãos da administração pública, pelo que regula o funcionamento da profissão por ele representado. É daí que os mesmos infelizes alegam ter relevância do Presidente da República no contexto angolano autorizar o funcionamento da associação profissional na sua qualidade de chefe de executivo e deve exarar um decreto presidencial para autorizar o funcionamento das ordens profissionais em Angola. É desta forma que respondemos agora, em viva voz, aos infelizes interpretadores pobre jurídico e mandamos o recado que a Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses e os seus associados, adverta e alerta que não será vítima nem bode expiatório da ignorância formal, protagonizado pelos ditos sábios que continuam a pensar que as organizações profissionais regularizam as profissões por ele representado. O que mesmo deve saber, a regularização de uma atividade profissional dentro de um país é regularizado pela lei, que implementa os limites de funcionamento de profissões, enquanto as organizações profissionais fiscalizam por via de Código de Ética e Deontologia, o que presume que a deontologia implementada pelas organizações profissionais só obedece à lei implementada sobre o exercício da profissão. Por isso, nos afastamos da miséria e da desolação jurídica dos protagonistas e defensores de teses fora do sentido real, de quem realmente teve a oportunidade de frequentar a Academia de Direito e aprender ABC de Direito e os meios forenses, o que lhe permitiria a saber que as organizações profissionais não regularizam a profissão por ele representado, mas sim fiscalizam e atribuem cunho jurídico nas práticas dos seus associados. O desconhecimento profundo de que o Presidente deve, por decreto, autorizar as ordens profissionais, deve simplesmente responsabilizar os inventores deste triste episódio de desconhecimento profundo dos meandros jurídicos e conhecimento real do direito administrativo. Por esta razão, pela qual exploramos sobre o entendimento real de direito administrativo organizacional, difere bastante com a explanação dos autores desta manobra, aparentemente ser lógica, enquanto na verdade é uma aberração autêntica para quem estudou devidamente direito e as ciências forenses. Por isso, a Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, recorreu e requereu junto dos tribunais as suas intervenções contra as instituições que continuam a exigir o incumprimento da ilegalidade para tornar tal ilegalidade legalidade. E nós, meus criminólogos e membros da direção, membros associados, caro convidado e ilustres jornalistas, evidentemente tomamos protagonismo de relatar-vos deste episódio, porque nele se conservam as intenções pessoais de indivíduos bem identificados e com as devidas provas em posse e remetidas aos tribunais por nós, que dentro em breve os
os mesmos terão o que lhes merece enquanto desvia-se das tarefas de servir o público com a transparência. Os mesmos optam na violação e na inviabilização do pacato cidadão por razões alheias do interessado e optam nas práticas ilegais meramente inexistentes para um servidor do povo soberano angolano. Existe diferença entre a instituição pública e a instituição de administração pública, o que quer dizer que instituições espontâneas e criadas são existentes de acordo com a sua natureza. Isto é, se as associações são conjunto de indivíduos para defender certa ideologia ou quaisquer doutrina, desde que esteja em conformidade com a lei e a Constituição, as associações, por sua natureza, são as instituições públicas e não as instituições da administração pública. Por isso, as associações são criadas por tempo determinado, caso seja privado, e dissolvido com base na decisão judiciária, e as associações profissionais são criadas em tempo indeterminado e são dissolvidos pela Assembleia Nacional e os tribunais. É daí que devemos partir na lógica de pensar e perceber que o mandato presidencial é temporário e provisório, cuja instituição Presidente da República é rotativo por constituir de poder adquirido nas urnas por livre e espontâneo voto popular, o que significa que as decisões do Presidente da República são revocáveis em qualquer alteração do poder político, não importa o tempo da durabilidade do poder político. A pergunta que não se calar é como é possível o decreto presidencial que, de acordo com a Lei 3/12, Lei de Base das Associações Públicas, faz menção de 3 aspectos: atribuição, denominação e profissão, ser documento ideal da legalização de uma organização de representação profissional, onde os profissionais unidos pretendem exercer as suas atividades profissionais com liberalismo que se espera nos regimes democráticos de direito. Assim, perguntamos, somos mesmo profissionais que deixa levar-se nas conversas de que sem decreto presidencial somos ilegais? O decreto presidencial, ora referida pela lei acima citada, é um instrumento que trata de 3 aspectos que o Estatuto já esclarece na sua mais amplitude. É este instrumento que vai igualar o Estatuto e superar o Estatuto que constitui o consenso e pilar da criação da organização profissional. O Estatuto da Organização é o instrumento mais abrangente, que espelha tudo enquanto se relaciona à profissão, por ele representar situação que é esquecido pelas instituições da administração pública e leva os mesmos a exigir que os promotores das associações profissionais devem ir atrás e à procura do estudo ilusório resultante do formalismo da ignorância. Só assim que o processo é remetido para apreciação ao Presidente da República. É pena presenciar no país tanta ignorância assim, ao nível tão acentuado da ignorância no âmbito formal. A Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional experiente em ciências forenses, ouvindo atentamente as posições da ignorância formal, acima referenciado do estudo e com outras exigências, percebeu que a exigência ora perpetrada só complementa os exigentes e as suas instituições, pelo que os tribunais foram acionados por nós no intuito de escaparmos da vitimização da ignorância no seu formalismo inventado. Brevemente, a nossa promessa feita de sentir o impacto do criminólogo na sociedade angolana terá seus efeitos relevantes e apreciados na nossa sociedade. Ilustres criminólogos e membros da direção e membros associados, vamos nos unir, porque a luta que levamos não é fácil, no meado em que tudo era tratado somente com jurídico, fazer o país com o suporte de que a lei faz e a lei fez, esquecendo-se que, antes da existência de uma lei, deve existir doutrina que pode auxiliar a criação destas leis, que às vezes são dúbias e em discordâncias conforme a algumas leis no nosso contexto.
Ressaltamos que os criminólogos não vão tirar o pão de ninguém, muito menos vão ir encher as gavetas das instituições com pedido de emprego. Para nós, temos uma visão patriótica, lógica e realista de exercitar a nossa atividade profissional de forma liberal, sem se mergulhar nos atos ou nas práticas dos outros. Defendemos o estoicismo da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, como meio e suporte da sustentabilidade da nossa existência. Nós, os criminólogos de Angola, recusamos de forma rígida submetermos a teses dos outros, nem replicando com facilidade o pensamento apresentado em conflito de ideia. O estoicismo da Câmara dos Criminólogos de Angola que defendemos ensina-nos a ser rígido e determinante quando somos chamados a omitir ou emitir qualquer situação de relevância profissional. É daí que nós posicionamos na sociedade pelo recusamento, pela recusa das teorias e doutrinas descabidas da essência e realismo intelectual e científica, como o caso de invenção de existência de crime passional e outras situações doutrinais que fomos denunciando durante o tempo. A irresponsabilidade intelectual de alguns que pensar que tudo enquanto é apanhado no exterior, principalmente no Ocidente, é suficientemente cabível para Angola. Agora estão em debandado e na dificuldade de trazer para o país teoria e invenções de venda de livros e outros não aprovados em termos de conceito científico e outros. Isto demonstra a maturidade nossa enquanto angolano no que tange a sua capacidade de pesquisa e compreensão dos meandros científicos. Para os criminólogos que ainda estão a ouvir boatos e informações de rádio sem frequência que a Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, será impedido e fechado por alegadamente ser instituição que assemelha com as instituições já existentes e do ramo castrense. Parabenizamos-lo na sua ignorância e lhe alertamos que se engana quem pensa que os promotores da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, são paraquedistas, caindo do céu para neves sem qualquer sustentabilidade que lhes coloca vulneráveis sem frequência nem reconhecimento pela INABOM. Continuando com este delírio e de que haverá impedimento para a sua efetivação como instituição de representação dos criminólogos de Angola. É como se fosse alguém que acredita que o mundo fala antes de morrer. Isto quer dizer que fundo escuro da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, tem baliza suficiente, espiritualmente protegido e cientificamente capacitado e com devido sustento acadêmico sólido que suporta a rigidez da sua doutrina do estoicismo. É daí que referimos que nem o mundo fala antes de morrer, nasceu mudo e morre mudo. Somos órgão de pessoa vocacionada a desvendar os meandros criminais na sua existência como delito e produzir os laudos criminológicos para sua compreensão enquanto se pretende sua punição, penalização e ressocialização, tanto a vítima como a agressor. Aos fiéis companheiros e varões criminólogos de Angola, membros da Câmara dos Criminólogos de Angola, desejo-vos muita coragem, ilustre companheiro de lutas. Hoje estamos unidos que de tal forma que nos tentar dividir, cansar-se aos meus compatriotas e companheiros de luta. A nossa Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos em ciências forenses, já está quase no fim da sua peleja inventada. Vamos andar juntos até que um dia a história que hoje construímos no futuro falará por si. Da nossa parte, prometemos a fidelidade e respeito às normas estabelecidas no nosso país. Nunca vamos desafiar o poder político do Estado angolano. Nunca vamos desafiar o poder estabelecido administrativamente e os demais poderes de autoridade do Estado.
mas somente vamos lhes pedir que respeitem as leis e a nossa Constituição conforme é. Que este segundo aniversário seja festejado pelos criminólogos com espírito de harmonia, amor ao próximo, evitando querela, calúnia, discussão e outros. Vamos apostar todos na formação, contribuindo rigorosamente nas cotas para alavancar a nossa organização, enquanto não estamos a receber a alocação do Estado angolano conforme manda a lei, um direito preeminentemente, constitucionalmente atribuído pelo Estado angolano. A vida que hoje levamos é um bem valioso que o Criador do céu e da terra concedeu-nos, de tal forma devemos saber usá-la, de tal maneira que um dia, na sua presença, que apresentamos os bons ofícios praticados aqui nesta terra enquanto éramos peregrinos. Sim, existe esperança de que da forma que temos a vida, é da forma que esta vida terá de ir. Por isso vamos evitar confrontos, confusão, desacatos, insultos e outros comportamentos menos abonatórios que às vezes criam-nos problemas desnecessariamente com os outros. Dentro de 15 dias termina o ano 2022, pelo que segue o ano 2023. Vamos pensar já na união dos criminólogos, sem discriminação, nem ignorar, nem lutar com aqueles que não agora pensar diferente, pois, às vezes, os pensamentos foram tidos como desafio ou luta de poder. Vamos chamar e procurar todos e dirimir situações menos abonatórias que surgiram durante a nossa caminhada. O respeito mútuo e o amor ao próximo deve constituir o pilar sólido dos criminólogos angolanos para que sejamos mais unidos que antes. Temos muita gente que pretende ingressar na nossa organização. Às vezes, às vezes, as más notícias a propósito das pessoas que fundou ou dos aliados ou qualquer esteja na base da sua reticência. Vamos procurar a forma de esclarecer as dúvidas e sanar todos os pendentes de mal-entendido. De qualquer forma, vamos à busca de todos eles, porque a luta da Câmara dos Criminólogos de Angola, órgão profissional dos peritos e ciências forenses, é dignificação do criminólogo enquanto profissional liberal. Fora desta missão, não temos outras responsabilidades que pode colocar-nos na posição de inimigo dos que pensam diferente. Aos convidados e jornalistas presentes, ilustres membros da Câmara de Angola, agradecemos imensamente pela vossa brilhante e magnitude de presença, que saudamos calorosamente. Aos criminólogos, vamos unir-nos porque a união faz a força. Viva o criminólogo angolano, viva dia 15 de dezembro, viva a Câmara dos Criminólogos de Angola, viva a República de Angola, Feliz Natal e voto do ano próspero 2022. Muito obrigado, Cabeia agradece. Em alusão ao ato solene do segundo aniversário da programação oficial da nossa instituição, em representação profissional dos peritos em ciências forenses, pelo que convidamos a Excelência a continuar no ato. Agora vamos dar sequência. Vou pedir a todos que participem conosco. Tudo começou pelo empirismo, onde os sábios e magos se inspiram. Tudo começou pela vida humana sobre a terra, que pelo desentendimento acabava em guerra. Iluminismo, iluminismo, período da mudança e desenvolvimento. Iluminismo, iluminismo, é a fase onde surgiram os nossos mestres. E aí, onde conseguimos compreender a nossa ciência, que tem base na descoberta das causas do crime.
Suas circunstâncias, seus autores, suas vítimas e o controle social. Criminologia e as ciências forenses. Já temos os nossos corpos, nós vamos aproveitar e vamos cantar um parabéns. Não podemos fazer um aniversário sem cantar os parabéns, não é isso? Então vou convidar a todos a cantar os parabéns para a nossa organização. Não é? Por favor. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantará nossas almas para Vamos convidar a sua excelência, presidente, para então fazer o fundamento. Obrigada, amor do bolo. Primeiro, vamos fazer o champanhe. Um, dois, três. Criminólogos. transparência, agilidade, eficácia e competência. Um brinde. O que mais vai dar? Nossa jornalista tem uma bondade. Então, caro colega, Após o brinde, eu vou pedir aos senhores jornalistas, se tiver algum interesse em fazer algumas perguntas ao nosso presidente, estão à vontade, não é? Mas antes vou pedir 1 minuto para fazermos a fotografia da família, não é? Porque não podemos deixar o momento passar sem o registro, tá? Então vamos fazer uma fotografia, depois teremos o nosso momento para a entrevista. E sem esquecer que no finalzinho teremos o nosso coffee break. Estão todos convidados a participar, não podemos andar com o estômago vazio, né? Então temos que comer alguma coisa. E no final agradecer a presença de todos. Muito obrigada por estarem aqui, não é? Não é fácil, deixar nas vossas casas, para nos acompanharem. Nós agradecemos a todos. Obrigada. posso fazer breves considerações. Ainda bem que nós completamos hoje o segundo ano. Isso significa mais 11 anos, são 15 anos. Companheiros, estou a ver que nem todos estão presentes. Nós também atrasamos um pouco, porque estivemos a esperar o nosso colega de uma instituição que alegou que estava em Cacoal. Infelizmente não tivemos a palavra. Nós hoje temos a visitação da mídia, que nós agradecemos, e deixamos uma mensagem, e é uma forte mensagem, principalmente da Secretaria-Geral e a Direção Provincial. Situações de disciplina interna têm que parar, tem que acabar nisto. E nós não podemos abaixar a ordem, as pessoas não voltam, se inscrevem, não aparecem. E eu peço às pessoas da recepção, a partir do momento que nós estamos a notificar que as pessoas aparecem, começar a colocar nomes no guia praia de disciplina da punição. Muito obrigado e vamos festejar isso sempre. Tudo começou pelo empirismo, onde os